o TSE aqui. Por certo, não são Álvaro Dias e Paulo Martins, 2, abre aspas, tíbios oradores da esquina, fecha aspas, como aventado pelo ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, a serem protegidos do poderio de Sérgio Moro, porque ele diz nesse voto que o abuso do poder econômico serve para não eliminar da disputa os tíbios oradores da esquina. Entra um candidato muito poderoso e elimina os candidatos que não têm condições. Bem, em vista de todo já exposto, eu tenho a honra de acompanhar o voto do eminente relator, no sentido de julgar improcedentes as ações de investigação judicial eleitoral propostas. Peço desculpas por ter sido obrigada a trazer aqui discordâncias, a gente não gosta de discordar, eu não sou a dona da verdade, por certo, meu voto está pleno de defeitos, cheios de erros, é apenas diferenças de ponto de vista, mantendo todo o respeito a todos os colegas, aos advogados, às pessoas que pensam diferentemente de mim. É esse o meu voto, senhor presidente, me devolvo a palavra. Obrigado, senadora Cláudia. Poderio econômico. Vale registrar, e aqui volto de novo ao julgamento da senadora Selma Arruda, faço isso porque tanto os advogados como, de maneira geral, a imprensa e todos fazem sempre essa comparação entre o precedente, né, o julgado que cassou a senadora Selma Arruda e este caso, como se eles fossem similares. Então, vale registrar que no recurso, caso paradigmático sobre a questão do abuso do poder econômico em período de pré-campanha, o aporte financeiro recebido pela representada senadora Selma Arruda chegou ao valor de R$ 1.500.000, cujo montante representou 50% do valor estabelecido como limite de gastos para o cargo de Senado daquele Estado. Equivaleu mais ainda, 88% do total dos recursos financeiros arrecadados pelos investigados para o período eleitoral propriamente dito. 68% e 87% dos gastos comparados, né, com os gastos do segundo e o terceiro colocados, respectivamente, naquele pleito. Então, assim, os valores são discrepantes, são muito... A distância entre os valores constatados aqui e os valores constatados no caso em que houve a cassação da senadora Selma Arruda, eles são muito diferentes e muito distantes. Continuo. Da simples leitura do montante absoluto de valores despendidos na pré-campanha dos investigados e do cotejo dessas quantias com os aportes financeiros de campanha dos demais candidatos, não se revela a existência de desbordamento ou excesso no emprego de recursos. Impende ainda efetuar detida análise sobre a natureza dos atos de pré-campanha custeado pelos aportes financeiros de modo a se aquilatar a sua potencialidade lesiva aos bens jurídicos tutelados pela norma. Naqueles autos, portanto, diante dos valores considerados na pré-campanha do investigado Sérgio Moro e da natureza dos gastos, por qualquer ângulo que se analise o feito, não se substanciou o abuso do poder econômico. E aqui, a título de conclusão, eu vou para o meu último item. Escrutinada todas as questões dos autos, constato que os atos de pré-campanha dos representados não se encontram maculados por qualquer ilegalidade intrínseca, porquanto observaram a legislação pertinente quanto à arrecadação e gastos eleitorais e quanto à propaganda eleitoral, não se configurando ainda a corrupção eleitoral ou o abuso de poder dos meios de comunicação. Essa questão, eu repito, é unânime até o momento. Registre-se que, com relação... Por sua vez, o abuso do poder econômico não se delineou de forma consistente nos autos, seja em razão dos valores despendidos, seja em relação à natureza dos serviços prestados na pré-campanha. Diante desse quadro, a avulta necessidade de se enfatizar, como bem fez o relator, o princípio do indúbio pró-sufrágio e do caráter minimalista da atuação da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, incumbida do controle das eleições e da investidura dos mandatos político-eletivos,
por força do próprio poder constituinte originário, detém legitimidade para a cassação do diploma ou do mandato e a consequente revisão da decisão das urnas. Não há óbice constitucional a que a Justiça Eleitoral possa rever decisão emanada das urnas. Isso é bom que fique bem claro, fazendo com a autoridade que a Constituição Política lhe confere direta e expressamente, contanto que seja atendido o devido processo legal. Não obstante essa legitimidade reconhecida pelo Constituinte originário, as decisões judiciais que afetam a integridade do registro ou do diploma ostentam caráter evidente de contramajoritariedade, na medida em que um ato judicial afasta a possibilidade de um indivíduo concorrer em um processo eleitoral ou ainda desconstituir um mandato representativo obtido nas urnas. Em função do seu caráter excepcional, a cassação do mandato deve ser adotada tão somente quando lastreada em provas irretorquíveis sobre a ocorrência do ilícito. O TSE admite a interpretação do indúbio pró-sufrágio, conforme o seguinte julgado. E aqui eu cito um julgado do TSE. Diante das incertezas que circundam o caso em Testilha e a ausência de elementos objetivos que dificultam a análise sobre a configuração do abuso econômico, é necessária a observância do princípio indúbio pró-sufrágio. Na dúvida sobre a configuração do ilícito, não há que ser aplicada a cassação de mandato eletivo, mas sim deve ser referendada a vontade popular. Então, senhor presidente, por esses motivos aqui, por todo o exposto e com as ressalvas consideradas na presente declaração de voto, acompanho o voto do relator no sentido de, quanto às preliminares, referendar a decisão de saneamento no tocante à rejeição das preliminares arguidas em contestação e, no mérito, agora falando corretamente, julgar improcedente ambas as demandas, senhor presidente. É como voto. Obrigado. Desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Dens. Então, nós tivemos aqui um pedido de vista do desembargador Júlio Jacob Júnior, que é um direito constitucional, todo direito, todo julgador, quando tem uma dúvida. O desembargador Júlio Jacob Júnior nada mais fez que exercer esse direito dado a todos os magistrados de pedir vista. Agora, eu só indago do eminente desembargador Júlio Jacob Júnior,